Salve, salve moçada, espero que esteja tudo bem com vocês. Aula de hoje iniciaremos aí um novo tópico, hein? Oriente Médio, pessoal, uma área muito conflituosa do globo, tem muita coisa legal para ser estudada aí, mas nesse primeiro momento a gente vai ficar só na sua caracterização, e que não é pouca coisa, ok? Vamos iniciar aqui, pessoal, pelo mapa, tá? Da região do Oriente Médio. O Oriente Médio, moçada, apesar de fazer parte da Ásia, ele fica numa área estratégica do globo. Depois você vai pegar lá o mapa mundi, você vai perceber que o Oriente Médio ele fica no meio do caminho, entre a Ásia, a Europa e a África. Tá bem numa porçãozinha central aí, tá? E chama-se Oriente Médio exatamente nesse sentido de estar no meio, né? Entre essas três áreas estratégicas do globo também, certo? Alguns países que vocês já conhecem, aí só de bater o olho, né? Tipo Irã, Arábia Saudita, Iraque. Alguns que poucos alunos ouviram falar, como é o caso do Líbano, como é o caso, por exemplo, da Jordânia. Mas vocês vão conhecer um pouquinho sobre cada um deles, tá? Até mesmo porque, pessoal, o que impera nessa porção da Ásia chamada Oriente Médio são as tensões e os conflitos, pessoal. E nós vamos ver que isso é histórico, cara. Você quer a maior prova? Vai lá naquele livro histórico chamado Bíblia, pessoal. Ali você vai encontrar muitos conflitos dessa região, onde hoje nós chamamos Oriente Médio, tá? Muitas das coisas que se passaram na Bíblia lá ocorreram nesses países aí, ó. Iraque, Síria, Israel, Jordânia, esses pedaços aí que nós estamos vendo. Até uma parte do Egito aí também que é muito citado na própria Bíblia, ok? Pois bem, pessoal, se puxarmos um pouquinho para a história recente aqui, nós vamos ver o quê? Com o final da Primeira Guerra Mundial, nós temos aí o término do domínio turco-otomano, são firmados, né, os acordos aí de Sykes-Picot, né? E o que nós temos, pessoal? A mesma coisa que ocorreu no continente africano, tá? Criação de países de maneira completamente arbitrária, tá? Desconsiderando etnia, desconsiderando religião, desconsiderando a ideia da estrutura local. Assim como lá no continente africano, né, pessoal, foi utilizada aquela ideia ali do dividir o máximo possível para poder governar de uma maneira um pouco mais fácil, tá? Então você divide para poder dominar, tá? E no Oriente Médio não foi muito diferente aí com esses acordos pós-Primeira Guerra, não, tá? Só lembrando vocês que esse acordo aí acabou sendo um fator aí para aumentar as áreas de influência tanto do Reino Unido quanto da França nessa região do globo, certo? Pois bem, quais acabaram sendo as consequências? Mais disputas religiosas, mais conflitos armados e o principal, pessoal, a manutenção do status quo, ou seja, a manutenção daquilo que já vinha já há algum tempo, principalmente estruturas antigas, antiquadas de governo, tá? Monarquias, ditaduras, e hoje temos até teocracia nessa região do globo, só para vocês terem uma ideia, pessoal. Não vou entrar em tantos detalhes hoje, porque a gente vai trabalhar nas próximas aulas. Falou? Pensando ainda, pessoal, na parte física desse subcontinente, digamos assim, né, ou dessa parte da Ásia, tá? O Oriente Médio se divide em 3 porções, pessoal. A porção continental, que eu destaquei no mapa para vocês aí, tá? Formado pelo Irã e pelo Afeganistão. E 2 áreas peninsulares. Uma delas a Península Anatólica, onde nós temos 80%, quase 90% do território turco. E a Península Arábica, onde fica aí a maior parte aí dos países do chamado Oriente Médio. Certo? Vamos conhecer mais um pouquinho da geografia física, pessoal. Olha esse mapa aqui tá muito louco, cara. Tá muito louco e ainda vou deixar ele mais louco ainda porque eu vou colocar mais informações para vocês, tá? Vamos pensar primeiro pela geologia e pelo relevo, pessoal. Nós temos aí o predomínio de planaltos elevados. Eu acho que fica fácil de vocês verem no mapa que tem um monte de áreas extremamente altas, principalmente no Afeganistão e no Irã, né? Picos aí de 7.400, 5.000, 6.000 metros, né? Então você tem aí planaltos elevados, cercado aí por cadeias montanhosas de tudo quanto é lado, ou seja, você tem aí atividade tectônica, certo? Comprova atividade tectônica, movimento orogenético, tá? Mas em algumas áreas você pode observar também a ocorrência de bacias sedimentares, pessoal, como é o caso aí da região da planície da Mesopotâmia, sim, aquela mesma da aula de história que vocês já viram há alguns anos, tá? E aquela planície também que vai pegar toda a faixa ali próxima do Golfo Pérsico. Detalhe, pessoal, essa região aí que circunda o Golfo Pérsico é a região do globo com maior
jazida de petróleo, pessoal. Tem muito, mas muito petróleo. Aliás, o que caracteriza essa região do Oriente Médio é a exportação de petróleo, que nós já vamos falar daqui a pouquinho, certo? Pois bem, só que mesmo sendo uma região elevada, eu quero que vocês prestem atenção nesse detalhezinho que eu fiz no mapa. Estão vendo esse quadradinho? Eu vou ampliar ele aqui, pessoal. Olha que doideira. Mesmo sendo ali uma parte do continente asiático que tem ali uma atividade tectônica muito forte, e picos muito elevados, nós temos depressões absolutas, como é o caso ali do chamado Mar Morto. Ó, olha só a animaçãozinha que eu fiz para vocês aí. O Mar Morto está a mais de 300 metros abaixo do nível do mar. Só que só lembrando vocês, pessoal, que do Mar Morto até chegar lá no Mar Mediterrâneo, você tem aí pelo menos uns 300 e poucos quilômetros, tá? Se não for mais, ok? Então, é uma depressão absoluta no sentido que a sua profundidade, digamos assim, estaria abaixo do nível do mar, como vocês podem observar por esse desenho que eu fiz para vocês aí, ok? Quanto à questão climática, pessoal, acho que muitos já ouviram falar, né? Seja ali por meio de uma formação bíblica, independente da religião, né? Ou ainda por documentários, ou ainda pelas aulas de geografia também lá do Fundamental, nós sabemos que essa região aí, ela tem um predomínio de climas áridos, semiáridos, né, pessoal? Em alguns locais, obviamente, clima de montanha, principalmente aí em algumas porções do Irã e do Afeganistão, que vocês estão vendo que tem umas regiões aí bem elevadas, certo? Mas também pode ser encontrado, pessoal, o chamado clima mediterrâneo. Nossa, professor, até aí tem clima mediterrâneo. Até aqui, pessoal, diga de passagem que se você olhar lá do lado esquerdo do mapa, você vai ver o mar Mediterrâneo, acha ele lá. Dá um pause aí e acha o mar Mediterrâneo, tá vendo? Olha o mar Mediterrâneo aí, galera. Olha só onde nós podemos encontrar o chamado clima mediterrâneo, próximo ao chamado mar Mediterrâneo, ok? Quanto à hidrografia, pessoal, dessa região, nós estamos falando de uma região árida, pessoal, então a hidrografia ela é muito pobre, graças a esse clima árido e semiárido. Só que tem aí um destaque fantástico aí, já importante nos seus aspectos históricos também. Muitos já devem ter visto aí nesse mapa, né, pessoal? Prestaram muita atenção, que são dois rios aí importantíssimos para a história da humanidade, que é o rio Tigre e o rio Eufrates. Sim, pessoal, na região dos seus vales, né, cravado ali entre esses dois rios, é que nós temos a chamada Mesopotâmia, que eu acabei de destacar para vocês no mapa agora e também, certo? Nós temos a Mesopotâmia, que desde a época bíblica já trazia muita disputa por terras, né? E que ainda hoje também vem causando muitos problemas de ordem geopolítica, principalmente entre o país que fica lá no começo da bacia, tá? Que seria a Turquia, e o país que fica lá no baixo curso, lá no finalzinho dos rios, que é o Iraque. Por quê? Porque a Turquia tem as nascentes no seu território e está desviando muita água aí, pessoal, para projetos de irrigação. Então, se você desvia canais ao longo do curso do rio, o rio vai chegar no finalzinho com menos água. Só que detalhe, moçada, a região onde está o Iraque, no final dos dois rios, é muito mais seca do que o começo lá, onde está na Turquia. Então isso vem causando um problema geopolítico muito sério, tá? Aliás, por falar em geopolítica, né, pessoal? Quando nós falamos em Oriente Médio, a geopolítica lá é muito maluca. Eu quero que vocês prestem atenção nesse detalhezinho do mapa que eu vou fazer aqui agora. Estão vendo? Aqui nós temos o chamado Estreito de Hormuz. Olha lá, destaquei para vocês, galera. Por que ele é importante? Porque ele faz parte da chamada Rota do Petróleo. Vou falar muito sobre isso com vocês nas próximas aulas, tá? Rota do petróleo, porque boa parte do petróleo do mundo vem do entorno aí desse tal Golfo Pérsico, tá? Todos os países que estão aí no entorno, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Kuwait, Iraque, Irã, toda essa turma aí que está ao redor do Golfo Pérsico. E muitas embarcações com petróleo passam por esse Estreito de Hormuz, então é um ponto geopolítico super ultra master gold, pessoal. Ele é muito importante mesmo, certo? Ok? Vamos falar um pouquinho sobre os aspectos econômicos então, pessoal. Tem esse mapa aí no livro de vocês aí, ó, e dá para perceber muito bem que a concentração da exploração de petróleo próxima, como eu falei para vocês aí, do chamado Golfo Pérsico, ok? Só para vocês terem uma ideia, pessoal, 2/3, 66% de todas as reservas mundiais conhecidas de petróleo estão próximas aí do Golfo Pérsico, só para vocês terem uma ideia, tá? Lembra lá da OPEP, que nós já falamos em outras aulas? Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo? Pois bem, dos 10 da OPEP aqui nós temos 6, pessoal. Toda essa turma aqui que eu estou destacando faz parte da OPEP, ó.
Inclusive, até países que são inimigos locais fazem parte da OPEP, ou seja, economicamente trabalham juntos, como é o caso do Irã e da Arábia Saudita, que a gente vai falar muito nas próximas aulas, certo? Aí o que vem na cabeça? Pô, se tem petróleo, todo mundo lá deve viver nadando em dinheiro. Não. Isso não acontece, pessoal. Ao contrário, tá? É uma região extremamente subdesenvolvida, tá? Um subdesenvolvimento tanto econômico quanto social. A maior parte da população economicamente ativa, vive de atividades primárias, como é o caso da pecuária extensiva, que eu coloquei para vocês, ou ainda a agricultura de subsistência, pessoal. Só para vocês terem uma ideia. Por quê? Porque a grana do petróleo fica para pequenas famílias, pequenos grupos familiares, tá? Então não chega ao poder de todos. É a mesma coisa que ocorre aqui no Brasil. A gente tem muitos recursos, mas não são bem distribuídos. Por quê? Porque ficam retidos na mão de poucas pessoas ou poucos grupos empresariais, certo? Só que nós temos 2 países lá, pessoal, que são exceções, tá? Que fogem um pouco dessa ideia aí. Um deles é Israel. Aqui, ó, um país minúsculo. A gente vai falar muito dele nas próximas aulas, tá? Israel, pessoal, é o maior parque industrial do Oriente Médio, tá? Setor bélico, ou seja, fabricação de armas, setor aeronáutico, setor químico fortíssimo. Se não bastasse isso, tem uma produção agrícola considerável, mesmo tendo boa parte do seu território num deserto, que é o deserto de Negev. Aí você vai me perguntar, nossa, professor, como consegue plantar no deserto? Pessoal, técnica de irrigação, o chamado dry farming, que nós vimos lá ainda quando estudamos os Estados Unidos, lembra? E ainda do que nós temos que lembrar, pessoal, do Estado de Israel, a gente vai falar nas próximas aulas ainda, é a presença dos chamados kibbutzim e moshavim, que são basicamente aí, propriedades coletivas para a produção agrícola, tá? São experiências aí de agricultura coletiva, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso daí, tá? E a Turquia, galera? Turquia, depois a gente vai trabalhar também mais detalhado, mas a Turquia, ela tem um parque industrial siderúrgico muito forte, tá? Por quê? Porque ela tem muitas reservas de carvão e de ferro. Isso favorece realmente as indústrias de base, como nós já vimos em outras aulas passadas, em situações diversas e em países diversos, ok? Pois bem, galera, se você acha que aqui terminava o problema, não, aqui está começando. Aqui o bicho pega. Quando nós falamos de aspectos étnicos e religiosos do Oriente Médio. Acompanha comigo, pessoal. 6 etnias principais, tá? Nós temos aí, ó, acompanha no mapa. Olha o mapa agora. Nós temos aí a etnia turca, tá? Na península da Anatólia, né, onde hoje fica a Turquia. Nós temos ali no Irã um predomínio da etnia persa. Nós temos a etnia Pashtun dominando aí o que nós chamamos de Afeganistão, tá? A etnia hebraica, pessoal, no Estado de Israel, e somente ele, nas próximas aulas a gente vai falar muito sobre o Estado de Israel, tá? E um grande predomínio aí dos chamados árabes, ou etnia árabe, maior parte aí da chamada Península Arábica, certo? Se não bastasse esse caldeirãozinho, esse mosaico cultural, pessoal, nós temos ali o Oriente Médio como o berço das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, aquelas religiões que têm apenas um único Deus, tá? Por exemplo, aí, ó, o cristianismo, sendo que de todos esses países, o único que tem um pouco mais de representatividade dentro do cristianismo seria o Líbano, que é tão pequenininho que não deu nem para marcar direito aí nesse mapa, como vocês estão vendo, tá? O judaísmo, cujo estado, o único, é o Estado de Israel, onde vocês estão vendo ali a etnia hebraica, tá? É o único Estado judeu, a gente vai falar muito sobre isso daí, vocês vão entender o porquê que isso acontece, tá? E a religião islâmica, pessoal, diga-se de passagem que o islamismo predomina nessa região do globo chamada Oriente Médio, tá? Então a maior parte dos países aí, como vocês estão vendo, a grande parte são aí adeptos do Islã. A gente vai falar muito também sobre o islamismo aí nas próximas aulas. Eu sei que tem aluno que vai me cobrar. O professor, você falou 6 etnias, só tem 5. Realmente, né, pessoal? Só coloquei a turca, a persa, a pashtun, a hebraica e a árabe, né? Faltou essa aqui, ó. A curda, também chamada de curdos. Que negócio é esse? Dá uma olhada nesse mapa que tem na apostila de vocês também, pessoal. Aliás, olha para mim agora aqui, olha para o mapa da tela, não precisa olhar para a apostila não. Agora olha aqui e presta bastante atenção, porque esse mapa está com uma definição bem legal, bem bacana, tá, pessoal? Primeiro ponto, você olha o título do mapa, o Kurdistão. Nossa, pessoal, nunca ouvi falar nesse país. Ele não existe, pessoal, tá? Ele não existe.
Essa área que vocês estão vendo aí, ó, é a região na qual os curdos são maioria étnica. Caso eles viessem a formar um país, esse seria o país deles que vocês estão vendo aí nessa região mais escura do mapa, certo? Só que tem uns poréns aí que a gente tem que conversar, pessoal. Os curdos são o maior povo apátrida do mundo. O que significa isso? Não tem país, não tem território. Eles vivem como minorias em outros 5 países. Eles vivem como minorias, ó, dá uma olhada no mapa, ó, na Turquia, na Síria, no Iraque, no Irã e na Armênia. Moçada, são quase 40 milhões de pessoas com língua própria, tradições próprias, cultura própria. 40 milhões de pessoas, ou seja, um número maior do que muitos países do mundo, que é a população de muitos países do mundo. Só que eles estão espalhados por pelo menos 5 países diferentes, onde acabam sendo minorias e acabam sendo perseguidos, inclusive, como é o caso dos curdos no Iraque, na Síria ou ainda na Turquia, certo? Então eles reivindicam o quê? A formação de um estado próprio, de um país próprio para eles, tá? E é muito louco, pessoal, porque assim, a maior parte deles são islâmicos, tá? Orientação sunita, a gente vai falar muito nisso na próxima aula, entender a diferença de sunita e xiita. Só que eles são muito mais tolerantes, cara, do que o restante ali do mundo islâmico, tá? Eles são muito mais tolerantes, tanto é que eles convivem muito bem com cristãos e com Yazidis. Os Yazidis, pessoal, são povos locais animistas, tá? Religiões ali que cultuam animais, que cultuam divindades da natureza, tá? E eles conseguem realmente aí viver em estado de paz com esses povos aí locais, tá? E isso também mostra o quê? Que eles têm ali uma maneira diferente de lidar com as questões mundanas, digamos assim, né? E um exemplo muito, muito fera mesmo para a gente conseguir relacionar isso daí é o tratamento que eles dão para as mulheres, pessoal. Infelizmente, a mulher no mundo islâmico, ela tem um tratamento muito diferente ao qual é dado aqui no mundo ocidental, digamos assim, né? Em alguns países, ela é o que nós chamamos de passageira de segunda classe, né? Não tem autonomia para nada, nem para sair sozinha de casa, né? No caso dos curdos, as mulheres têm uma maior autonomia, sim. Inclusive, elas ajudam a formar, pessoal, um exército muito conhecido lá nessa região, chamado Peshmerga, tá? Então, as mulheres fazem parte até mesmo do exército, pessoal, ok? Dá uma olhadinha ali, ó. Destaque no mapa agora. Olha onde que os curdos estão distribuídos, galera. Ó, Turquia, Armênia, Síria, Irã, Iraque. E aqui estão as moças do exército Peshmerga, como eu falei para vocês. Ok? Aí eles vão falar para mim, pô, professor, mas não seria mais fácil ter um país para esses caras e ficava tudo tranquilo? Não necessariamente, pessoal, porque não é uma questão tão fácil, tá? Tem alguns entraves. Quais seriam esses entraves? Ó, dá uma olhadinha. Se os curdos conseguissem fundar o seu próprio país, eles teriam uma das maiores jazidas de petróleo do Oriente Médio, que é a região ali de Mossul, no Iraque. Então eles seriam ali muito fortes em petróleo, certo? Se não bastasse isso, pessoal, a região que eles ocupam na Turquia é uma região de mananciais. O que significa isso? Nascentes, cara, do rio Tigre e do rio Eufrates, que é importante para toda a região. Detalhe, moçada, se viesse realmente a se formar o Kurdistão, esse país seria o único dessa região do Oriente Médio com tanta água e tanto petróleo junto. Nenhum outro país tem tanto poderio em água e petróleo junto, tá? Então esse praticamente é o principal entrave à formação do chamado Kurdistão. Por essas e outras que eles têm que lutar por conta, cada um dentro do seu próprio país, para conseguir resistir ali no dia a dia enquanto minoria perseguida. Ok? Só lembrando vocês, hein? Maior povo apátrida do mundo. É o único do Oriente Médio? Não. No Oriente Médio tem também os palestinos, pessoal, que nós vamos falar muito nas próximas aulas também, certo? Mas por hora é só isso mesmo aí que eu tenho para passar para vocês. Ok? Tranquilos? Espero que eu tenha podido ajudar vocês. Estou à disposição pelo chat, pessoal. Me procura, vamos tirando essas dúvidas aí, porque tem muita coisa que a gente conversou hoje, muitas palavras, muitos termos novos nós vamos utilizar nas próximas aulas. Falou? Abração, galera. Até a próxima!